Olá, seja bem-vindo ao curso de algoritmo. Vamos para a nossa aula? Vamos! Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso de algoritmos. Na aula passada, vimos conceitos sobre algoritmos, vimos para que eles servem, qual a função de um algoritmo na nossa vida. Também vimos que para que um computador possa desempenhar uma tarefa, é necessário que esta seja detalhada passo a passo, numa forma compreensível pelo próprio computador, utilizando o que se chama programa de computador. Tendo em conta isto, se calhar pode estar a perguntar-me o que é um programa de computador. Um programa de computador é nada mais nada menos que um algoritmo escrito numa forma compreensível pelo computador. E daí se calhar devem estar se perguntar mais uma vez, mas o formador, como são criados os algoritmos para que o computador possa nos entender? Tu tens que notar o seguinte: todo algoritmo começa com a criação da lógica de programação. A lógica está na nossa cabeça. Para você que nunca programou, vais aprender a desenvolver o raciocínio lógico através da lógica de programação. Vamos exercitar muito a construção de uma boa lógica de programação. Depois da criação da lógica de programação, vamos estruturar o nosso algoritmo ou a nossa lógica em uma linguagem de programação qualquer. No meu caso, está ali a linguagem Java. Depois de estruturarmos a nossa lógica numa linguagem de programação qualquer, essa linguagem de programação vai ser usada para criar um sistema completo, ou seja, um programa. E é basicamente assim que nasce um programa. Ele sai da cabeça do programador ou do analista de sistemas. A lógica parte para estrutura em uma linguagem de programação que vai ser utilizada para criar o programa. Para representar os algoritmos, nós temos a descrição narrativa, o fluxograma convencional e o pseudocódigo. A descrição narrativa é nada mais nada menos que a representação de algoritmos diretamente em linguagem natural. Como vem, nós temos um algoritmo para atravessar a rua. Depois, temos os fluxogramas. Os fluxogramas que representam a lógica através de um fluxo de informação seguindo de um ponto ao outro. E por fim temos o pseudocódigo, que foi depois batizado para Portugal. Foi batizado depois para Portugal por quê? Porque pseudocódigo é a lógica escrita na nossa linguagem materna. Nesse caso, a Angola adotou uma linguagem materna, o português. Então, foi batizada por Portugal. Em todos os países que utilizam a língua portuguesa, utilizam o Portugal. Mas não confunda. Não confunda. Portugal não é uma linguagem de programação. Portugal é uma maneira de representar a lógica de programação antes de passar para as linguagens de programação. Então, primeiro vamos aprender a estruturar em Portugal, depois é que vamos passar para as linguagens de programação. O nosso foco será em Portugal, neste curso. Depois, mais em frente, é que terá os cursos de Java, que já é uma linguagem de programação. Antigamente, tínhamos que executar o fluxograma e o pseudocódigo no papel e acreditar que aquilo funciona. Mas hoje já temos a ajuda do Visual G.
E daí, se calhar te perguntas, mas o formador, onde é que vamos conseguir o Visual G? Não se preocupe, porque nós forneceremos o Visual G por e-mail e também estará disponível para baixarem no nosso site. Agora, o aprendizado dos algoritmos e da lógica de programação depende muito do seu esforço e também da sua prática, porque deves praticar muito. Não é só ler e ver a aula, deves praticar. O conteúdo da aula, as tarefas que eu for deixando, devem mesmo praticar. Vamos abrir o Visual G e vou mostrar como funciona. E então, essa é a cara do Visual G. Ele pode aparecer com código ou sem código, mas não se preocupe. Se aparecer sem código, basta digitar a exclamação e pressionar Ctrl espaço e ele apresenta o código. E esta é a estrutura de representação do algoritmo segundo o Visual G. Ele cria um algoritmo sem nome, vamos mudar para primeiro. E não esqueça de manter sempre as aspas. Temos duas áreas bem definidas, que é a secção de declaração de variáveis e a secção de comandos. Esta tela onde digitamos o nosso código chama-se tela de código. E aqui mais para baixo temos a tela da representação da memória do computador, as variáveis e o escopo. Mas não se preocupe que daqui a pouco vou explicar o que significam esses termos todos. E mais à direita temos a tela de saída. É aqui onde nos mostrará todas as saídas dos nossos comandos digitados. Mais para cima temos os menus e depois temos uma barra de ferramentas onde consta as ferramentas mais utilizadas pelo Visual G. Como podemos ver, o Visual G tem uma interface muito simples, mas apesar de ter uma interface simples, ela é uma ótima ferramenta para nós aprendermos Portugal, ou seja, pseudocódigo. E a nossa primeira missão será imprimir Olá Mundo na tela. Para aqueles que já têm conceitos de programação, já entendem um pouco, sabem da maldição. Para quem não sabe, vou explicar agora. Diz a lenda que quando estamos a aprender tecnologias, principalmente voltadas para o ramo de programação, antes de tudo devemos imprimir um Olá Mundo na tela, senão nunca iremos aprender essa tecnologia. Não sei se esse mito é verdade, mas eu não quero arriscar, então vamos. Para aprendermos isso, primeiro devemos saber um comando de saída de dados. E o comando de saída de dados que vamos aprender é o comando escreva. Como podem ver, o comando escreva é basicamente autoexplicativo. Ele escreve qualquer coisa na tela. Se eu digitar escreva, abrir parênteses, entre aspas, qualquer coisa, o programa vai escrever qualquer coisa. Então, vamos para o programa e vamos escrever. Escreva, entre aspas, Olá Mundo. Perceba que tudo que está dentro de aspas, o programa vai considerar como uma mensagem, como um texto, como uma cadeia de caracteres. Então, para executarmos o nosso programa, podemos vir no menu algoritmo e tem a função executar, ou de forma mais rápida pela segunda opção, podes apertar a tecla F9 do seu teclado, ou podes vir na barra de ferramentas, tem aqui a opção executar. Eu escolho a terceira opção, que é clicar na barra de ferramentas. Ao clicar, ele exibe uma tela preta
escrevendo Olá Mundo, fim de execução, fecho essa janela para retornar ao Visual G. Posso fechar aqui no X ou apertar a tecla ESC do meu teclado. Depois de fecharmos, vejamos que na tela de saída, ele aparece início de execução, Olá Mundo, fim da execução. E é assim que nós nos livramos da maldição. Por exemplo, tem muita gente que se calhar deve estar se perguntar, mas formador, isso está uma coisa feia, a gente será que vai criar coisas feias? Sim, a gente vai criar coisas feias, porque estamos a dar os primeiros passos. Não vais querer logo que na tua primeira aula faças coisas bonitas, porque para fazer coisas bonitas é necessário muitos conhecimentos. Conhecimentos de design, de ferramentas para criar as imagens bonitas. Então, nós vamos caminhar passo a passo e vamos caminhar de coisas feias até coisas bonitas, até melhorarmos as nossas habilidades. Por isso que eu digo, não se preocupe em fazer coisas bonitas agora, se preocupe em aprender. E nesta aula é necessário prestarem muita atenção, pois os conceitos que vou aqui explicar, muita gente faz um pouco de confusão e é um pouco difícil de entender. Por isso, prestem a máxima atenção, por favor. Agora, vamos escrever que nos livramos da maldição. Vamos digitar. Escreva, entre aspas, me livrei da maldição. E vamos executar. Ele escreveu, Olá Mundo, me livrei da maldição, mas um texto ao lado do outro. E se calhar deve estar se perguntar, mas eu digitei 2 comandos, um por cima do outro, que era para poder saltar uma linha. O comando escreva não faz isso. Sim, o comando escreva não faz isso. Por isso é que vamos aprender um outro comando, que é o escreva L. Muita gente chama de escreva L, mas eu prefiro chamar de escreval. Então, o comando escreval é semelhante ao escreva. A única diferença é que o escreval pula uma linha. Após digitar, ele salta uma linha. Por isso é que é o escreva L. O L significa linha. Então, vamos ver como funciona na prática. Estamos aqui no nosso algoritmo. Em vez de escreva, vamos escrever escreval. Olá Mundo. Vamos executar. E ele escreveu Olá Mundo, saltou uma linha e escreveu me livrei da maldição. Viu como é simples? Então, nós temos 2 comandos para a saída de dados. O escreva e o escreva L, ou seja, o escreval. Mas se você foi atento, ou se você for como eu, que tem toque, deste conta que tem uma área onde não mexemos, que é a área onde está escrito var. Antes de nós podermos digitar qualquer coisa nesta área, primeiro devemos saber o que é uma variável. Variáveis, de uma forma mais simples, são espaços vazios reservados na memória do computador. Esses espaços podem ser preenchidos por valores. Todo professor de programação explica as variáveis da mesma maneira. E eu não vou ser diferente deles. Vou explicar da mesma maneira que eles explicam. Por exemplo, tenho um armário cheio de espaços vazios. Então, eu vou colocar algumas etiquetas em alguns espaços vazios deste armário. Por exemplo, vamos colocar uma etiqueta num espaço informando
que neste espaço só pode entrar um urso. E um urso é um tipo de brinquedo. E no outro espaço, de forma similar, vamos etiquetar dizendo que naquele espaço só poderá ir ou entrar uma camisa, que é um tipo de roupa. Se eu tiver um urso e quiser guardar nesse armário, eu vou colocar o urso no lugar específico que é para o urso, que é um tipo de brinquedo. Da mesma forma, se eu tiver uma camisa, eu vou colocar na área de camisa, que é um tipo de roupa. Se você perceber, eu coloquei o urso no canto superior esquerdo. Se eu tiver por acaso um outro urso e quiser colocar no mesmo espaço, só olhando podemos perceber que não vai caber o outro urso. E com variáveis são a mesma coisa. Quando coloco um valor numa variável simples, eu não consigo colocar outro valor. Se eu quiser colocar outro urso, então eu devo tirar o primeiro urso e colocar o outro. E com as variáveis são a mesma coisa. Se eu dar um valor a uma variável, eu tenho que retirar aquele valor naquela variável para poder colocar um outro valor. E assim vamos criando o nosso armário colocando etiquetas específicas. Vamos colocar uma outra etiqueta de calça, que é um tipo de roupa, e bola, que é um tipo de brinquedo. Se analisares bem as etiquetas, poderás ver que elas seguem um padrão. Elas têm o nome do objeto e o seu tipo. Pois nós temos uma etiqueta com nome de urso e tipo brinquedo. Temos outra etiqueta com nome de bola e o tipo brinquedo. Temos uma etiqueta com nome de camisa e o tipo roupa. Temos por fim a outra etiqueta com nome de calça com o tipo roupa. Então, naquela área de variáveis que nós vimos, nós devemos sempre colocar o identificador, dois pontos, o seu tipo. O identificador é a mesma coisa que o nome que nós vamos dar à variável, ou seja, o nome da variável. E então, utilizando como esse exemplo, nós teríamos urso, que é o identificador, dois pontos, brinquedo. Brinquedo é o tipo. Vamos entender melhor para que servem os identificadores. Os identificadores, como eu disse anteriormente, é o nome que damos à variável, pois futuramente o computador vai identificar a nossa variável de acordo com o nome que nós demos. Mas existem regras a se seguir antes de nomearmos um identificador. Vamos ver as 6 regras agora. A primeira é que o identificador deve começar com uma letra. Os próximos podem ser letras ou números. Não pode utilizar nenhum símbolo, exceto o underline. Não pode conter espaços em branco. Não pode conter letras com acentos. E, por fim, não pode ser uma palavra reservada. E aí, se calhar, deve estar a se perguntar: formador, o que será que são palavras reservadas? Vou abrir o Visual e mostrar o que são palavras reservadas. Estando aqui no Visual G, as palavras reservadas normalmente aparecem com uma cor azul e sublinhadas. Então, no nosso algoritmo nós temos a palavra algoritmo, var, início, escreval, escreva e fim algoritmo.
Essas são consideradas palavras reservadas e em momento nenhum podes usar essas palavras para nomear o seu identificador. Portanto, deves anotar essas 6 regras, pois elas serão muito importantes quando estiveres a nomear um identificador. Para nomearmos o identificador, temos que ter em conta as regras de nomeação e os tipos primitivos. Vamos ver agora o que são tipos primitivos. Os tipos primitivos permitidos ou considerados no Visual G são inteiro, real, caractere e lógico. Vamos entender melhor sobre esses tipos primitivos. O tipo primitivo inteiro só vai permitir que a nossa variável armazene valores com números inteiros, que não tenha parte fracionária. E exemplo de alguns números inteiros são 1, menos 5, 198 e 0. Quer dizer que os tipos primitivos aceitam valores negativos, desde que sejam inteiros, valores nulos e valores positivos. Já o tipo primitivo real permite números fracionários, ou seja, números com casas decimais, sendo que um exemplo seria o 0,5, o 9,8, o menos 77,3 e o π, que é 3,14. Ele aceita números fracionários positivos e negativos. É importante frisar que no Portugal o 0,5 ele não é representado por uma vírgula, mas sim por um ponto, sendo 0,5. E o terceiro tipo é o tipo caractere. Caractere é tudo aquilo que é colocado entre aspas. O texto que nós escrevemos de Olá Mundo é um conjunto de caracteres. Outros exemplos de caracteres são Emanuel, algoritmo e 1, 2, 3. E daí se calhar tu me perguntas, mas formador, algoritmo não é uma palavra reservada? Quando está dentro de aspas, já não é uma palavra reservada, torna-se um caractere. E por fim, nós temos o tipo lógico, que só guarda 2 valores, verdadeiro e falso. Estes são os tipos primitivos que usaremos em Portugal. Nós já vimos que a declaração de variáveis é feita através do identificador, seguido de 2 pontos, seguido do seu tipo. Agora que já sabes as regras de nomeação dos identificadores e os tipos que podes utilizar, vamos criar uma variável com o nome MSG, do tipo caractere. Como podes ver, a variável que criamos cumpre com todas as 6 regras de nomeação dos identificadores. Na hora que você cria uma variável, algo acontece no seu computador. Deixa eu explicar o que acontece no computador. Como vimos no exemplo passado, a memória do computador é semelhante a um armário com espaços vazios. Então, no momento em que escrevemos MSG do tipo caractere, quer dizer que o computador, num determinado espaço, ele etiquetou como MSG que vai receber coisas do tipo caractere. Quer dizer que naquele espaço só vai entrar coisas do tipo caractere. Nesse caso, uma cadeia de caracteres, uma mensagem. Então, e nós queremos mostrar a mensagem de Olá Mundo, mas dentro da variável MSG. Queremos colocar o texto Olá Mundo dentro do espaço vazio que nós criamos MSG. Então, para criarmos, devemos entender os conceitos de atribuições. Para fazer uma atribuição, vamos digitar uma linha que é
MSG recebe olá mundo. Como podemos ver, o sinal de atribuição é esta seta que está para a mensagem. Como não podemos escrever uma seta no computador, então nós vamos representar a seta com o sinal de menor e o sinal menos, sem ter espaço entre eles. Esta linha que nós digitamos quer dizer que nesta variável MSG que nós declaramos, ela vai receber o texto olá mundo. Como podem ver, está dentro de aspas. Tudo que está dentro de aspas é considerado uma cadeia de caracteres. E como a nossa variável só pode receber caracteres, então esta atribuição é válida. E aí nós queremos imprimir na tela o conteúdo desta variável MSG. Então vamos digitar escreva MSG. E desta forma é assim que muita gente pensa que o nosso programa vai funcionar, mas na verdade ele vai nos mostrar um pequeno erro. Já explico esse pequeno erro. Primeiro vamos executar. Ao executar, podemos ver que ele nos mostra apenas MSG, não nos mostra o que nós queríamos, que é olá mundo. Isso aconteceu por quê? Porque dentro do comando escreva, nós colocamos MSG dentro de aspas e tudo que fica dentro de aspas é considerado uma cadeia de caracteres. Então, nós praticamente mandamos o computador escrever MSG. Se nós quisermos mostrar o conteúdo da variável MSG, então devemos tirar as aspas. Seja no comando escreva ou escreval, nós devemos tirar as aspas. Tirando as aspas, ela agora vai enunciar o conteúdo que está dentro desta variável MSG. Então vamos executar para ver o que eles vão nos apresentar. Ao clicarmos em executar, ele nos aparece olá mundo. Quer dizer, ele mostrou o conteúdo que está dentro da variável MSG. Espero que tenham percebido a diferença entre MSG dentro de aspas, ou seja, o nome de uma variável dentro de aspas e o nome de uma variável fora de aspas. Tudo isso dentro do comando escreva. E, por exemplo, se nós quisermos escrever algo mais o conteúdo da nossa variável, então nós começaremos sempre com o comando escreva, depois seguido da mensagem, que será vamos escrever mesmo mensagem, dois pontos, temos que colocar uma vírgula para que ele possa enunciar o conteúdo da variável juntamente com a nossa mensagem. Temos que separá-los com uma vírgula. Então seria escreva mensagem, que é o que nós escrevemos, vírgula MSG, que vai enunciar o conteúdo da variável MSG. Vamos clicar em executar. Ao clicarmos em executar, ele escreveu mensagem, dois pontos, olá mundo. Isso quer dizer que o computador entendeu que nós escrevemos mensagem e depois ele enunciou o conteúdo da variável mensagem. E repara que nesta tela mais para baixo, nós já temos o nome da nossa variável, que é MSG, o tipo e o valor. O valor é o que? É o conteúdo que está dentro desta variável MSG. Então, é assim que nós damos saída, fazemos atribuições e declaramos uma variável no Visual G. Por hoje é tudo. A nossa aula termina por aqui, mas eu espero que vocês exercitem muito
vão lendo o conteúdo. Se não perceberem algo, tem o grupo do WhatsApp para expor a sua dúvida. Podem assistir o vídeo várias vezes para ver se possam perceber. Então, boa continuação dos estudos. Partilhe o vídeo, partilhe o curso, coloca um like, mostra o vídeo para mais pessoas poderem assistir e poderem aprender, que todo mundo aí ficará feliz. Muito obrigado por ter dispensado o seu tempo para assistir a aula. Tchau, tchau. Bons estudos, gafanhoto. Olá. Olá. Seja bem-vindo. Não.